sétimo ano, tudo bom? Eu vim aqui para gravar hoje umas dicas para vocês para a gente fazer as atividades do PET. Eu percebi que o sétimo ano está demorando um pouquinho mais para me enviar as atividades, talvez vocês tenham algumas dúvidas, então eu vim aqui hoje para dar umas dicas, umas sugestões. Primeira coisa, eu vou sugerir para vocês que assistam esse vídeo aqui, tá? Do professor Tiago Araújo. Estou disponibilizando no grupo agora mesmo, junto com esse vídeo, o link desse vídeo para vocês assistirem. Ele é uma base sobre números inteiros. Eu queria que vocês assistissem esse vídeo como sendo o primeiro de tudo. Quem não começou a estudar ainda, vai começar assistindo, lógico, esse vídeo de agora, né? E esse vídeo do Tiago. E na sequência, esse outro vídeo também do Tiago, tá? Esses dois links eu vou deixar para vocês. Então, vocês vão iniciar os estudos de vocês com esses dois vídeos. Depois, os dois vídeos disponibilizados nas aulas do dia 20 e do dia 27, tá? Aqueles vídeos lá da Rede Minas, ok? E aí, nós vamos aqui para o PET, semana 1. Na semana 1, foram sugeridos para vocês aqui, olha, 6 vídeos. Esses vídeos vocês podem assistir depois, com calma. Então, partam desses 4 que eu falei, os 2 do Tiago e os 2 que aconteceram dia 20 e dia 27, tá? E com certeza o da aula de hoje também, porque esse aqui eu estou disponibilizando para vocês dia 3 de junho, que vai ter uma aula já, às 9h20, mais ou menos 9h20 da manhã, vocês vão ter uma terceira aula que vocês vão assistir também, ok? Depois vocês podem assistir esses 6 vídeos aqui com mais calma. Agora vamos entender um pouquinho as atividades. Olha só, a primeira atividade que vocês terão que fazer. Maria quer comprar um fogão novo que custa R$350, mas ela tem um saldo. O que é um saldo? Um saldo é um valor que ela tem, né, de R$225 na conta bancária. Como era uma cliente especial, realizou a compra. Qual o valor do seu saldo após essa movimentação? Eu vou explicar esse exercício para vocês, que aí vocês vão ter como responder as demais questões. Quando a gente ouve aqui a palavra saldo, saldo é o que eu tenho. Por exemplo, você vai... Vou exemplificar isso aqui de uma outra forma. Você vai ali no bar da esquina e quer fazer um lanche. Você tem R$10 no bolso, chega lá o lanche custa 15. Você tem todo o dinheiro? Não. Mas como você é um cliente especial, o seu Zé, dono do bar, resolveu te vender o lanche para você pagar essa diferença depois. Então, qual vai ser o seu saldo depois dessa movimentação? Ou seja, quanto dinheiro você vai ter no bolso depois desse lanche? Será que você vai ter algum dinheiro no bolso? Será que você vai estar devendo alguma coisa? Tá? Então, isso é o saldo que você vai ter depois da movimentação, tá? Uma conta bancária, né, ou também chamada de conta corrente. Lá no banco a gente tem várias contas, pode ser poupança, conta corrente. Nesse exercício aqui, ele dá uma impressão de uma conta corrente, aquela conta que você movimenta diretamente. E o fogão custa 350 e ela só tem 225. Bom, eu acho que com tudo isso que eu falei, já dá para você responder as questões, né? O que significa ter um saldo de 225 na conta bancária? O fogão custa mais ou menos do que o que a Maria tem na conta. Quando utilizamos, agora essas duas questões aqui, quando utilizamos adição de números inteiros e quando utilizamos subtração de números inteiros, essas duas perguntas não têm a ver necessariamente com esse problema, não. Vocês assistindo os vídeos, vocês vão saber quando vocês somam e quando vocês subtraem números inteiros. Aqui já vai fazer parte de algumas regrinhas que estão nos vídeos que vocês vão assistir anteriormente ao exercício. Depois, quais palavras podemos relacionar com adição e subtração de números inteiros? Aí é uma resposta pessoal, né? Você vai pensar direitinho através dos vídeos. Aí nós vamos na letra F voltar ao exercício. O saldo de Maria na conta será positivo ou negativo? No caso, o saldo depois que ela comprar o fogão. Conta corrente e conta bancária é a mesma coisa? Acho que eu já até dei essa dica lá atrás. Qual será o saldo de Maria na conta corrente depois dessa compra? Ok? Depois nós vamos para os exercícios da semana 2. Na semana 2, foram disponibilizadas, né, 2 tabelas. Essa tabelinha tem a letra A, letra B e aqui A mais B. Ou seja, o que está aqui nessa coluna é o valor de A. Esse A vai assumir um valor. Ora ele vai ser menos 64, aqui ele vai ter um outro valor. B, na primeira linha ele é 52, na segunda ele é menos 13. Aí ele quer saber o valor de A mais B. Como é que você sabe? Como você faz para descobrir o valor de A mais B? Né?
Agora aqui, vocês vão lembrar de uma coisinha que a gente já viu ano passado, né? Operações inversas. Quando você tem duas parcelas, você consegue calcular a soma. Quando você tem uma parcela só e o resultado da soma, você usa uma coisinha que é a operação inversa para descobrir a outra parcela. Nós vamos fazer o cálculo de trás para frente, tá? Mesma coisa do lado de cá. Falta uma parcela e você tem o resultado da subtração. Você tem o resto. Então, como é que você faz para descobrir o minuendo? Lembra? Minuendo, subtraindo, resto. Também tem uma operação inversa. Qual é a operação inversa da subtração? Qual é a operação inversa da soma? Vamos ver se vocês vão lembrar disso aí. A primeira pergunta aqui, analisando essas duas tabelas, é: como fazemos para descobrir os números que faltam? Então, já dei até uma dica aqui. A letra B, relate a estratégia que utilizou para resolver cada situação. Aqui você vai me falar qual foi a estratégia que você utilizou para encontrar esse valor aqui, para encontrar o valor que entra aqui, para encontrar o valor daqui e para encontrar o valor daqui. Daqui. Você que vai me falar qual estratégia você utilizou. O que é operação inversa? Lá, que eu acabei de perguntar, tá vendo? O que é operação inversa? Tá? Vamos puxar aí na memória para a gente poder lembrar. Podemos dizer que subtrair um número positivo é o mesmo que somar um número negativo? Será, olha, subtrair um número positivo. Vamos pegar um número positivo aqui, 5. Subtrair o 5 é fazer menos 5. Será que é o mesmo que somar um número negativo? Por exemplo, vamos pegar o número negativo menos 5. Se eu somo menos 5, eu faço mais menos 5. Aí eu vou fazer esse menos dentro do parênteses, né? Mais menos 5. Assistindo às aulas, vocês vão saber me responder com toda certeza essa questão, tá? Qual a diferença entre efetuar A menos B e B menos A? Olha, A menos B e B menos A, nós não estamos na aula de português, né? Umas pessoas falam assim, por que letra no meio da matemática? Então, vamos pensar o seguinte, essas letrinhas, igual aqui em cima, elas vão ter valores. Então, para você resolver essa questão, eu vou te dar uma dica. Joga um valor qualquer, pensa um número qualquer e fala que o A vale esse número. Pensa um número qualquer e fala que o B vale esse. Por exemplo, o A vale 2 e o B vale 3. Do lado de cá também o B vai valer 3 e o A 2. E aí você vai verificar se essas continhas aqui são a mesma coisa. Se não são, você vai me falar qual é a diferença de fazer A menos B e B menos A, ok? Pode usar até exemplo, colocar valores ali, igual eu falei aqui agora, para exemplificar. Bom, você consegue encontrar mais alguma regularidade? Alguma regularidade, ou seja, mais alguma regrinha nisso tudo que a gente viu aqui até agora dentro desse exercício? Se você conseguir identificar mais alguma coisa, você me fala, tá? E agora, olha essa daqui que legal. Elabore um problema para cada linha da tabela e resolva. O que significa isso? Nós vamos voltar na tabela. O que é um problema para cada linha? Eu vou dar uma dica para vocês, eu já vou dar até um exemplo aqui. Vamos pegar essa primeira linha aqui da tabela. Espera aí só um pouquinho. Essa primeira linha aqui da tabela. Olha só. Menos 64 mais 52, porque não é para somar? Então, menos 64 mais 52. Então, o que seria um problema que tivesse esses valores aqui? Por exemplo, eu estava devendo R$64 e aí eu consegui juntar R$52, estava devendo R$64 para o meu irmão, consegui juntar R$52 e paguei ao meu irmão. Quanto eu ainda devo? Então, na hora que eu faço essa soma aqui, vai me dar o resultado ainda da minha dívida, tá? Porque 64 é maior, menos 64, olha, o módulo, nós vamos dizer, com certeza vocês já vão ver isso lá no vídeo, né? 64 é maior que 52. Como aqui eu tenho sinais diferentes, eu vou fazer uma subtração, 64 menos 52. Vai ser o resultado aqui. E vai ficar o sinal do maior, que é negativo. Ou seja, eu ainda vou continuar devendo, mas eu vou continuar devendo quanto, tá? Então, essa é uma ideia. Foi um probleminha que veio aqui na minha cabeça e vocês vão criar o seu próprio problema, tá? Bom, aí, seguindo, essas duas aulas, gente, elas já aconteceram, tá? A primeira foi dia 20, essa segunda foi dia 27. Hoje, dia 3/6, dia que eu vou postar esse vídeo para vocês, vai acontecer a terceira aula. Então, eu ainda não sei o que vai acontecer na nossa aula
ali ao vivo 9h20 da manhã, tá? Mas eu já sei quais os exercícios que terão que ser feitos. Então, já vou dar umas dicas aqui para vocês, para a gente aproveitar esse vídeo. Olha, resolva os problemas. No dia 16 de janeiro de 2018, em Washington, a temperatura mínima chegou a menos 4 graus. Lá é frio, tá? Eu tô com frio aqui, mas não isso tudo, né? E a máxima atingiu 6 graus. Nossa, isso para mim já é frio pra caramba também. De quanto foi a variação de temperatura nesse dia? O que é a variação de temperatura? Se eu falar para vocês que aqui em Juiz de Fora, hoje, amanheceu, vamos colocar assim, com 21 graus e a temperatura conseguiu chegar a 26 graus. Qual foi a variação da temperatura? É a distância entre 21 e 26. Se você olhar numa régua, a distância entre 21 e 26, você vai ver quantas medidas tem do 21 ao 26, vão dar 5 unidades. Aqui é a mesma coisa, só que com a diferença que vem lá do menos 4. Vai ser a distância do menos 4 até o 6. Assistindo os vídeos, vocês vão ver essa reguinha. A reguinha que contém, que vem dos números negativos e vai até o positivo. E aí vocês vão saber calcular essa variação da temperatura. Letra B. Pedro estava organizando suas finanças e percebeu que ele estava devendo R$ 52 na farmácia, 17 na padaria e 25 para o seu amigo. Como poderia ser representada matematicamente essa situação? E qual seria o valor total da sua dívida? Olha, se ele está devendo num lugar, no outro, então ele está devendo isso tudo. Para eu saber quanto ele está devendo, como é que eu posso representar uma continha que me dá esse valor total que ele está devendo? Só que a gente deve lembrar só uma coisa, toda vez que está devendo, a gente tem valores negativos, tá? Toda vez que está devendo. Letra C. Um contador de uma empresa fez um acompanhamento das finanças que sofrem alterações várias vezes durante a semana. Nesse acompanhamento, ele verifica quais são os valores que a empresa tem, crédito ou arrecadação. Então, toda vez que você vê crédito ou arrecadação, é o que ela tem ou o que ela está recebendo. E os valores que a empresa deve pagar, ou seja, quando ela paga, quando ela tira dinheiro do bolso, quando ela gasta, ela tem débitos, tá? Quando você gasta, você tem menos dinheiro, então o número fica negativo. A diferença entre o crédito e o débito informa o saldo da conta. Lembra que a gente já viu essa palavra saldo hoje, lá no primeiro exercício da conta bancária, tá? Então, essa diferença entre o que você, igualzinho a gente, né? O que você tem e o que você gasta, essa diferença dá o saldo que você tem. Se eu saio com R$10 e gasto 6, eu fico com um saldo de 4, tá? Agora, se eu saio com 6 e gasto 10, eu fico com saldo de menos 4, eu fico devendo 4, ok? Então, o saldo ele pode ser positivo ou negativo, depende do tamanho do seu gasto. Se você gasta mais do que tem, seu saldo é negativo. Bom, se o saldo for positivo, a empresa tem mais créditos e caso seja negativo, tem mais débitos, ok? Essas duas palavrinhas, créditos e débitos, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho mais com elas esse ano, tá? Veja as movimentações que ocorreram nas finanças dessa empresa e responda. Primeira coisa, no início do dia, o saldo era R$ 8.500, passou a ser menos 2.300. De quanto foi o débito que causou essa alteração no saldo? Ela tinha 8.500, depois ela passou a dever 2.300, então quanto que ela gastou para dever 2.300? Tá? Vocês vão fazer esse cálculo aqui. Depois, ela fez uma outra movimentação. Ela estava com aqueles 2.300 e passou devendo, né, 2.300 e passou a dever 4.250. Ou seja, ela passou a dever mais ainda. Então, o que aconteceu? Ela recebeu ou ela gastou? Ela teve crédito ou débito? Ela teve depósito ou retirada? Tá? De quanto? Qual foi o valor? Bom, seguindo, depois esse saldo passou a ser de 1.100. Se o saldo passou, saldo, tá? Então ela devia 4.250 e passou a ter 1.100 dentro lá do caixa. De repente, não está devendo mais nada e ainda está sobrando 1.100. Então, dessa vez, houve o quê? Um depósito ou uma retirada? De qual valor? Tá? E aí, para finalizar, o saldo era 1.100
E aí o contador depositou, ó, ele fez um depósito de 5.600. Aí o que vai acontecer com esse saldo? Qual vai ser o saldo resultante, ou seja, o saldo final? Se ele depositou, esse saldo vai aumentar 5.600 ou ele vai diminuir 5.600? E qual vai ser o novo valor na conta, tá? Bom, pessoal, eu espero que com essas dicas aqui, com essa leitura junto com vocês aqui dos exercícios, eu espero que vocês consigam fazer. Então, vou voltar aqui, ó, nas primeiras atividades, tá? As atividades começam na página 20 do PET de vocês. Aqui começam as atividades de matemática. E essas todas que eu li aqui para vocês são atividades que já são para vocês me enviarem, porque são da semana 1 que já passou, da semana 2 que já passou e da aula de hoje, tá? Então, eu espero que vocês me enviem essas atividades. Se vocês tiverem dúvida, postem no grupo do WhatsApp que eu respondo para vocês. Às vezes você tem dúvida, fica com vergonha de perguntar, pode me perguntar no privado, tá? Mas eu acho legal perguntar no grupo, porque às vezes a sua dúvida é do outro colega também, que também está com vergonha de perguntar. Então não tem problema, gente. É para perguntar mesmo, porque isso aqui vocês estão aprendendo sozinhos, vocês estão vendo vídeos, os vídeos às vezes são confusos, muitas vezes eles vêm com informações que parecem, igual esses primeiros vídeos aqui, olha, são vídeos que trazem algumas informações que entende que você já sabe tudo para chegar aqui nas operações, e não. Por isso que eu estou sugerindo aqueles 2 primeiros vídeos lá, tá? Esses 2 aqui, vou voltar nele, ó. Esse como sendo o primeiro vídeo para vocês assistirem. Esse aqui. Na verdade, eu ia montar uma aula para vocês exatamente desse assunto. Mas, no entanto, a aula dele tá perfeitinha e essa outra aula aqui também, olha. Então, nesse vídeo aqui, o professor Tiago tá falando exatamente o que eu ia falar para você. Então, ao invés de eu montar um vídeo, eu estou montando esse vídeo explicando os conteúdos, os exercícios da apostila, e peço que vocês assistam o vídeo do Tiago, tá? Ele fala aqui o que eu ia falar para vocês num vídeo próprio. E na sequência, esse outro vídeo do Tiago, que também vai falar um pouquinho sobre as operações com os números inteiros, misturando números positivos e negativos, ok? Seguindo então o vídeo das aulas online, e depois, só depois dos 4 vídeos, dos 5, né, porque tem a aula de hoje também, é que vocês vão assistir esses aqui para vocês não fazerem muita confusão. Belezinha? Gente, não deixem de perguntar e principalmente não deixem de fazer e enviar os exercícios, ok? Aguardo os exercícios de vocês. Um beijo!